Aqui a pergunta é como lidar com a depressão? Repare a pergunta. É algo parecido como lidar com o medo, com a ansiedade, com a angústia, com esses estados internos que surgem, que se mostram, porque são estados internos presentes no ser humano. Agora notem, para esta pergunta, como lidar com a depressão? Eu lhe faço uma outra pergunta. O que é depressão? Veja, não se trata aqui de uma resposta verbal. Aqui a pergunta é: você já se aproximou de si mesmo, desse sentido de estar, de ser? Este sentir já se aproximou para olhar? Veja, a pergunta é muito simples. Nos aproximamos desses estados internos que surgem de dor de uma forma real ou temos uma ideia, uma imagem sobre isso? E ficamos com essa ideia, com essa imagem, sem de fato nos aproximarmos da pura experiência. Qual é a experiência? O que é essa experiência? Sem a imagem, repare a pergunta, sem a imagem, sem as palavras, sem as definições, sem qualquer ideia ou conclusão do que isso representa. Será possível nos aproximarmos da experiência? Ter uma aproximação da experiência sem essa imagem, sem essa ideia, sem esse conjunto de palavras, sem essas definições, sem essas conclusões, ideias do tipo: isso é horrível, é ruim. Será possível nos aproximarmos sem nada disso? Uma aproximação assim significa uma aproximação sem a separação. E quando não há essa separação, nós não temos a presença do pensador que pensa sobre isso, do observador que vê uma imagem sobre isso, sem aquele que sente, que está sempre disposto a rejeitar esse sentir em razão da dor que isso representa. O que estamos dizendo aqui, agora, nesse instante para você, é que nós não sabemos nos aproximar da experiência. Estamos sempre colocando o observador para observar a experiência. Fazemos isso quando olhamos para a experiência através de um quadro verbal, de um conjunto de palavras, ou de ideias, ou de imagens. Aqui estamos dizendo para você que a real forma de aproximação da experiência é sem o experimentador, é sem o pensador, é sem o observador. Toda a nossa história de ser humano
essa ideia de ser alguém, isso é a história da humanidade, ela tem se assentado nessa base, na base do experimentador com a experiência, do pensador com o pensamento, do sentir com aquele que sente, do ver com aquele que está vendo. Aqui nós estamos abordando com você algo diferente, nos aproximando de uma abordagem nova a respeito desta aproximação de nós mesmos. O nosso enfoque aqui com você se trata de estudar a nós próprios, tomarmos ciência desse movimento interno, que é o movimento do pensador com o pensamento, do observador com aquilo que ele observa, do experimentador com a sua experiência. Termos uma aproximação desse sentir, tomando ciência desse elemento no sentir. Percebendo esse modelo de separação, de dualidade, algo tão presente, algo que se tornou um modelo de padrão de existência para nós como seres humanos. Estamos vivendo dentro desse princípio de dualidade. Nessa dualidade nós temos essa separação. A nossa dificuldade de como lidar com a depressão é porque a ideia é que existe alguém que pode lidar com isso, que precisa lidar com isso, que tem a urgência e a necessidade de lidar com isso. Como se isso, que damos o nome de depressão, fosse algo separado desse que está na depressão. Repare, não existe essa separação. O deprimido e a depressão é um único momento, é um único instante. Você não pode separar, não há como separar a tristeza do triste, a angústia do angustiado, o medo do medroso, o sofrimento do sofredor, a depressão do deprimido. Estamos num único momento, em um único instante, em um único fenômeno. Como lidar com a depressão? Tomando ciência do que a depressão é, quando não há o observador que se separa, procurando agir, fazer algo, tomar alguma atitude com esse sentimento, sensação, percepção, experiência. Estamos juntos? Aqui estamos juntos descobrindo algo que os antigos sábios na Índia conhecem há milênios. Não existe qualquer separação entre o observador e a coisa que ele observa. O observador é observador porque está vendo algo. Não existe qualquer separação entre aquilo que é observado e esse observador. É um fenômeno único. Mas nós estamos sustentando essa separação. É uma sustentação que o pensamento está produzindo, está construindo na ideia
na imaginação, nas palavras, na verbalização, no desejo de fazer algo com aquilo. Então, o pensamento está sustentando a dualidade, esse princípio de dualidade. Na Índia, eles chamam de Dvaita, essa dualidade. O experimentador e a experiência, o pensador e o pensamento, o observador e a coisa observada. A eliminação desse espaço entre observador e coisa observada é a eliminação da experiência. Estamos aqui nesse canal trabalhando isso com você. O fim desta condição psicológica de sofrimento, nesses diversos quadros de sofrimento psíquico que nós conhecemos. Conhecemos porque o sentido do eu é o conhecedor de tudo isso. Sem esse elemento, que é o eu, que se separa, que se vê nesse padrão de separação, de dualidade, essa experiência desaparece. Ela não tem realidade. Então, esse padrão de separação, de dualidade, é algo que está presente porque nos falta a não dualidade. A não dualidade é Advaita. A verdade é que a vida, ela é só o que ela é. E não existe qualquer elemento que se separe dela para dizer qualquer coisa sobre o que acontece. E, no entanto, o pensamento está introduzindo esse elemento nesse modelo, nessa ideia, nessa crença, que é a crença de ser alguém. Alguém triste, alguém chateado, alguém aborrecido, alguém ansioso, alguém preocupado. Veja, uma aproximação da experiência. É disso que nós precisamos, uma aproximação da experiência. Mas sem alguém particularizando a experiência. E para particularizar essa experiência, nós só precisamos do pensamento, da imagem, das definições, das palavras, dos conceitos, sobre o que aquilo representa. É assim que nós temos sustentado, estamos sustentando esse formato de ser nesta vida ilusória de identidade do eu, de identidade egóica. Estamos juntos? Acompanhe isso com calma. É necessário passarmos por uma profunda mudança, por uma profunda transformação interna. Precisamos tomar ciência de uma realidade que está presente. Além desse padrão que nos foi ensinado, que nos foi mostrado, que estamos há milênios repetindo. Nossos pais, os pais dos nossos pais, os pais dos pais deles, há milênios, a cada geração, estamos dando continuidade a esse antigo e velho padrão de continuidade de uma identidade presente, que é a identidade do eu, que é a pessoa, o sentido de ser alguém dentro da vida, se vendo separado da vida, como tendo uma entidade individual,
uma consciência individual, carregando uma vida particular. Esse é o modelo de ser alguém. Esse é o sonho de viver com um eu separado, lidando com situações, lidando com pessoas, lidando consigo mesmo. Aqui nós estamos estudando isso, tomando ciência do fim para esta condição de separação, de dualidade, de ideia, de crença, de imaginação. A palavra imaginação é a ação de uma imagem. É isso que o ser humano é, nessa não compreensão da realidade deste ser. O ser humano é esse movimento de imagem. A minha relação com alguém é uma relação com base na ideia que eu faço sobre quem eu sou. E ele ou ela faz sobre quem ele ou ela é. O meu contato com a vida é o contato a partir dessa sugestão do pensamento, de que a vida é algo para mim. Nessa minha particular vida, eu carrego sonhos, projetos, ideias, do que preciso ter, do que preciso alcançar e também do que preciso me livrar, me defender ou me proteger para ser feliz. A verdade de uma aproximação como essa aqui lhe mostra que não existe nada como o futuro para alguém. A ideia de ser alguém é a ilusão de ter um futuro para esse alguém. E tudo que esse alguém quer no futuro é ser feliz, é estar em paz, é viver em completude, em amor, em liberdade. Mas é verdade que isso se encontra no futuro? Será verdade que esse alguém existe? Ou isso está aqui e agora, quando esse alguém não está? Então, por que as pessoas têm quadros de infelicidade, de desordem emocional, de desordem psicológica? Por que esses estados de sofrimento psíquico estão presentes? Porque estamos vivendo dentro de uma condição não natural de ser. Estamos vivendo dentro de um projeto de puro condicionamento neste eu, neste ego. Temos uma mente condicionada, um cérebro condicionado, um movimento que é o movimento desta imagem, desta autoimagem, se projetando nesse tempo que o pensamento está produzindo. A insatisfação com o que é, criando a ilusão de que o que será irá nos completar. A nós, quem? Quem sou eu? Aqui ter uma aproximação desse momento para perceber esse movimento de separação, de sugestão hipnótica, porque são sugestões do pensador, que não é outra coisa a não ser o próprio pensamento. Veja, o pensamento, que é esse elemento que vem do passado, ele aparece nos dando uma sugestão, a sugestão de que nós temos
um futuro. Nós quem? O pensador. Mas é uma sugestão do pensamento. Então o pensamento está criando o pensador e colocando esse pensador no tempo. Em um tempo que ele diz que amanhã esse mim, esse eu, esse pensador estará feliz, se sentirá completo, se sentirá realizado. Veja, é uma sugestão do pensamento. É a ideia que é o pensamento trazendo uma sugestão para manter sua continuidade, criando esse pensador. Então, esse elemento, eu fui, eu sou e eu serei. Isso é algo completamente falso. A vida está aqui nesse instante. A realidade é essa que está aqui. Qualquer outra coisa formulada pelo pensamento é a ideia de alguém se preenchendo psicologicamente, o que praticamente é uma grande ilusão. O futuro, para esse sentido do eu, é uma ilusão. É possível que, no movimento da vida, esse corpo e mente tenha mais conforto amanhã, tenha um pouco mais de tranquilidade do ponto de vista de segurança física, tendo mais conforto, tendo mais poder, tendo mais dinheiro. Mas psicologicamente, o ser humano, nesse sentido do eu, do ego, desse mim, não importa o que ele tenha, o que ele já alcançou, o que ele pode alcançar. Psicologicamente, estamos dentro do mesmo movimento, que é o movimento da separação, da ilusão, da dualidade. O que representa esse sofrimento psicológico de ser alguém se movendo no tempo. Então, esse sentido de insatisfação, de incompletude, de sofrimento, de problema, de medo, permanece. Aqui o convite é para, nesse momento, descobrirmos o que é atenção. O que é esta ciência da verdade e da não dualidade, aqui, nesse instante? Assim eliminamos o movimento do eu, do ego, desse mim, que é o movimento desse tempo psicológico. Então estamos diante desse instante. E esse instante revela a vida, sem esse centro. Isso é possível quando temos uma aproximação do autoconhecimento. A presença do autoconhecimento requer uma atenção nesse instante para todo esse movimento, que é o movimento que vem do passado, que é o movimento desse centro ilusório que é o eu. Olhar para aquilo que aqui está, sem colocar esse sentido de dualidade, de separação. Tomar ciência que temos nesse instante a experiência, mas não precisamos colocar o elemento que se separa para lutar contra isso, para rejeitar isso, para tentar fazer algo com isso. Repare, olhar para isso que aqui está
colocando atenção sobre esse instante, é eliminar esse tempo psicológico que sustenta esta separação, que sustenta essa divisão entre aquilo que aqui está aparecendo e esse elemento que surge para tentar fazer algo com isso. Assim, nós eliminamos esse sentido de dualidade quando colocamos esta atenção plena nesse instante. Assim, eliminamos esse elemento de separação, de dualidade, quando há uma plena atenção, que é meditação. Porque desta forma nos aproximamos da verdade do autoconhecimento. Aqui notem, o autoconhecimento revela, eu me refiro à verdade do autoconhecimento. A verdade do autoconhecimento revela a ilusão de uma identidade presente, que é esse eu. Revela esta dualidade. Isso é o fim da dualidade. Isso é Advaita. Então, observe, essa é a nossa aproximação aqui dentro desse trabalho. Estamos juntos, tomando ciência do fim desta dualidade, da verdade da Advaita. Isso é o fim desse sentido de separação. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual, ou despertar da consciência. Então, para esse propósito, nós temos encontros aqui, nesse canal. E também em nosso outro canal chamado Mestre Gualberto. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para conhecer também o nosso outro canal. Além disso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo nos envolvemos nesse encontro através de perguntas e respostas. Estamos juntos aprofundando isso aqui com você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros online. Então, nesses finais de semana, estamos juntos trabalhando isso. Ok? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Isso é Advaita, a não dualidade. Quando a mente está em seu natural estado real, de pura consciência, ela é como um lago sem agitação, um lago plácido, calmo.